Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Poder tomar assento, por gentileza. Quero externar minha alegria por estar aqui nessa noite, pela oportunidade que Deus nos concede de, uma vez mais, podermos estar diante da sua presença para adorar e exaltar o seu santo nome. É bem verdade que estamos passando por um período que muitas pessoas estão perdendo a oportunidade, a essência. Mas o Senhor, Ele nos presenteia nessa noite. Ele nos trouxe aqui para adorarmos e exaltarmos e bendizermos a Ele. Quem veio aqui para adorar o Senhor? Que Deus possa abençoar a vida do pastor Adriano, pastor da igreja, pastor Fábio, que manteve contato também comigo. Deus abençoe meu amigo pastor Eli, sempre um prazer estar juntos. Estivemos ali no estado de Minas, num trabalho com o pastor Isaac, e conhecemos o casal, e assim a nossa amizade feita por Deus, nós temos mantido contato, e assim deu certo para estarmos aqui nessa noite. Deus, Ele tem nos abençoado. Verdade, eu falo para os irmãos, a estrutura física cansa, mas o Espírito sempre renova a cada dia. Nós temos tido dias bastante corridos. Acabo de chegar de Vitória do Espírito Santo, estávamos pregando ali na sede da Assembleia de Deus ontem, num trabalho que está sendo realizado na semana, e queriam me segurar para hoje de novo. Falei, irmãos, eu tenho um compromisso. E saímos de lá 11 e pouco da noite, 23 horas e pouco, meia-noite, seguindo viagem. Tem ali a linha vermelha que tem que passar pelo Rio de Janeiro, e tem alguns horários ali que é meio arriscado, né? E pegamos um horário certo para passarmos por ali, e o Senhor nos trouxe em paz, e aqui estamos para, junto com os irmãos, adorar ao Senhor. Deus é bom e tem vitória para as nossas vidas. Deus, Ele tem coisas grandes. Estamos aqui e amanhã estou indo para o estado do Pará, para estar pregando ali num congresso que vai ser realizado em Santana do Araguaia. E só depois do dia 30 estamos voltando para São Paulo para fazer a vontade do Senhor e continuar naquilo que a nós Ele tem aprovado e nos dado a oportunidade. Amém, meus irmãos? Por gentileza, abre sua Bíblia no Evangelho que João escreveu. Evangelho de João, João escreveu no capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Glórias ao Senhor. Que barulho bom, né? Das folhas da Bíblia, né? Mexendo. Tem lugares que você vai hoje e você não escuta mais esse barulho. O povo está agora usando o celular, né? Não usam a Bíblia, os aplicativos, a facilidade. Mas é bom escutar o barulho das páginas da Bíblia. Capítulo de número 21 do Evangelho de João, e o versículo de número 1 em diante, que está escrito assim. A minha Bíblia é uma Bíblia Almeida atualizada. Essa Bíblia aqui é até lançamento do pregador pentecostal, meu amigo Erisvaldo Jesus. Temos os materiais dele, e eu trabalho com a Sociedade Bíblica, né? E essa daqui é uma Bíblia que tem sido lançada muito boa. Aí você acompanha com os olhos, ó, capítulo de número 21, verso 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. E estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. E Simão, Pedro, disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. E foram, entraram no barco, mas naquela noite
não pegaram nada. Fala, não pegaram nada. É difícil quando a gente não pega nada, né, irmãos? Não pegaram nada. E ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joga a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. E os discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. E ao saltarem em terra, viram ali uma brasa com peixe por cima, e Jesus havia, e pão, e Jesus lhe disse: traga algum dos peixes para vocês. E acabaram a pegar. E Simão Pedro, entrando no barco, arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto bastante conhecido, o último capítulo do evangelho que João escreveu, e nos mostra algo glorioso da parte de Deus. Nós sabemos muito bem que aqui no capítulo de número 21, esse texto sagrado, ele revela o momento onde uma grande obra estava sendo realizada, e mostra a grande pesca maravilhosa que Jesus ele operou na vida dos seus discípulos após ressuscitar. Jesus ele ressuscitou depois da morte, depois de ser colocado dentro da tumba fria, e Jesus ele decidiu, depois de ressuscitado, ele ir de encontro aos seus discípulos. E algo interessante dentro desse texto é que os discípulos, que está marcando aqui o verso de número 1, eles tinham se afastado, eles não estavam firmes da forma que deveria estar. Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos ficarem na cidade de Jerusalém, até que do alto eles viessem ser todos revestidos do poder, eles viessem receber a promessa que já estava preparada da parte de Deus para os seus discípulos. E a Bíblia mostra claramente então que depois da morte de Jesus, alguns dos discípulos decidiram abandonar a trajetória, abandonar o caminho, e decidiram voltar para a pesca. O interessante é que Pedro aqui, ele está ditando as regras. Pedro aqui, ele convida alguns dos discípulos para estarem juntamente com ele. E eles se afastaram, voltaram para o lago de Genezaré, ou lá o mar da Galileia, ou Tiberíades, e ali eles voltaram à prática da pesca. Jesus já tinha dito a Pedro: Pedro, você não vai pescar mais peixe, você vai ser pescador de homens. O que eu acho interessante é que quando Deus chama Pedro, Deus ele não está mudando a ferramenta que Pedro tem na sua mão. Deus não está tirando aquilo que Pedro usa da sua mão. Pedro estava acostumado a usar a rede, Pedro estava acostumado com a pescaria, e Jesus ele fala na linguagem de Pedro: você não vai pescar mais peixe, mas você vai continuar sendo pescador, você vai pescar homens. Eu vou usar a tua vida de
de uma forma poderosa. Você vai continuar na prática daquilo que você gosta, mas segundo a minha vontade, você vai trabalhar para o meu reino. Eu observo e vejo dentro da Bíblia que quando Deus ele chama alguém, quando Deus ele escolhe alguém, Deus ele tem um plano, Deus ele tem um projeto e ele quer realizar a obra dele. Quando Deus ele chama eu e você, é bem verdade que nós temos que andar na contramão do mundo, nós temos que andar segundo a vontade de Deus, nós temos que fazer só aquilo que apraz a ele, aquilo que agrada a ele. E observa bem que Pedro, ele é chamado pelo Senhor. Pedro, para ele largar da espada demorou também. A Bíblia diz que quando um soldado prendeu Jesus, Pedro ele já puxava da espada, defendendo o mestre, protegendo o seu Senhor. E o Senhor falou para Pedro: Pedro, quem com a espada fere, com a espada também será ferido. E a Bíblia mostra que Pedro, ele se liberta da espada, ele se liberta daquela vida que ele tinha, como o sangue nos olhos, a ira. O Senhor trabalhou na vida de Pedro. Quando Deus ele entra na vida de qualquer pessoa, Deus ele trabalha, Deus ele entra, Deus ele faz a obra. Quando ele coloca a mão, ele tira o coração duro, ele tira a ignorância, ele tira do homem tudo aquilo que ele tem como bagagem do mundo. Deus ele é perito e sabido em transformar qualquer pessoa. A Bíblia diz que o Senhor ele chama o pecador, e do pecador ele faz um grande instrumento na sua presença. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando Deus ele chama alguém para a sua presença, ele derrama da sua graça, ele derrama da sua misericórdia, ele derrama do seu poder. Não importa o que aconteceu lá atrás, ou o que você fazia, ou qual era a tua prática, o importante é que ele te chamou, é que ele te convidou, é que ele pegou na tua mão e ele quer te envolver na presença dele. E bem verdade que esse tema aqui ele é objetivo. Deus quer fazer com que nós venhamos mergulhar no sobrenatural dele. Porque as coisas natural, o artificial, a superfície, é só para quem não quer. O capítulo 46 do livro de Ezequiel mostra que Deus chama Ezequiel, e Ezequiel ele entra sobre as águas vêm até a canela, vêm até a perna, vêm até o joelho, e vai subindo até a cintura, e o Senhor fala: entra mais, vem até a barriga, até o peito, vem até o ombro, e o Senhor fala: entra mais profundo, porque o que eu tenho contigo é sobrenatural. A Bíblia diz que quando ele entra, o pé dele já não alcança mais o chão, e ele tem que passar a nado. É o que Deus tem na minha e na tua vida, é as águas purificadoras do capítulo 46. Deus quer envolver eu e você no profundo, eu e você na presença dele. Ele quer fazer a obra para a glória do seu nome. Tem pessoas que entram para a igreja para servir a Deus, e ela acha que só de estar participando de um departamento, só de estar dizimando e ofertando, só de estar louvando quando o grupo de louvor está louvando, ela acha que já está bom. E eu vejo isso como superfície. É só a superfície. O superficial. Deus ele quer mais de nós. Deus ele quer que nós venhamos a cada dia buscar mais e mais a sua presença. A Bíblia nos mostra que tinha o Saulo que perseguia o povo de Deus, e o Senhor viu que aquele homem, ele tinha sobre o coração dele uma ira, uma fúria muito grande. Mas o olhar de Deus alcançou o íntimo do coração de Saulo. Deus viu algo que ninguém viu. E Deus ele fala no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos: esse para mim é um vaso escolhido, que há de padecer muito pelo meu nome. Antes do homem se converter, Deus viu que aquele que não era crente ia se compadecer um dia pelo nome. Por isso que a gente não pode julgar ninguém e olhar e falar: ali não tem jeito, ali Deus não faz, ali Deus não vai alcançar. Irmão, quando Deus coloca para mergulhar no sobrenatural dele, pode ter coração duro, pode ser casca grossa,
Pode ter a boca rebelde, Jesus ele tem um sabão para limpar a boca. Ele limpa, ele trata, ele transforma, ele levanta. O homem pode ser o maior prostituto da vida. Quando Deus pega ele, dá o banho de misericórdia, faz ele se aprofundar no sobrenatural. Aquele que era do pecado, da maldade, da vida alheia, é transformado. E a glória de Deus entra sobre a vida dele. Agora o problema é quando eu venho de lá de fora para dentro e não há transformação, não há mudança, não há atitude. Eu observo e vejo dentro da Bíblia que quando Saulo vem, Jesus transforma ele. Porque o homem e a mulher que nós não damos conta de pregar para ele, o próprio Deus se responsabiliza. Se na sua casa tem alguém que é duro, tem alguém que fala assim, nunca eu vou para a igreja, fica tranquilo. Na hora que Deus quiser pegar ele ou não, ele vai mergulhar no sobrenatural de Deus. A Bíblia mostra que ninguém pregou para Levi, mas Jesus entrando só chamou ele. Quando ele entrou em Jericó, Levi, vem, segue-me. E Levi nem ouviu mensagem, só escutou chamar pelo nome e seguiu Jesus. Zaqueu não parou para ouvir nenhum sermão de Jesus. Zaqueu, ele tinha muita ocupação no seu trabalho. Zaqueu tinha muita ocupação na sua vida secular. A Bíblia mostra que Zaqueu, ele colocou no seu coração um desejo de conhecer Jesus. Mas a expressão no sentido de conhecer dele, era de conversar, de dialogar com o mestre. Ele ia tirar um período do tempo dele, achando assim, Jesus vai vir na hora que eu quero. Igual Nicodemos, vai encontrar com Jesus e toma logo uma lapada bem boa. Quando ele chega diante do Senhor, o Senhor olha e fala, você precisa nascer de novo, rapaz, da água e do Espírito, e assim você vai mergulhar no meu sobrenatural, e vai ver a minha presença, e vai viver diante da minha glória. Zaqueu não ouviu mensagem. Zaqueu subiu numa figueira brava antes de aceitar o Cristo. Irmão, eu aprendo na Bíblia que parece que tem pessoas que mergulham antes de levantar a mão. Tem pessoas que ela mergulha, porque quando Naamã mergulhou nas águas, ele era um religioso. Ele não era cristão. Ele tinha o seu segmento religioso e a sua cultura, mas quando o profeta falou, vai no Jordão e mergulha 7 vezes. E dentro disso eu quero te perguntar, quantos mergulhos você já deu? Primeiro, segundo, terceiro, você jovem, você adolescente, você obreiro, irmã, quantos mergulhos? Irmão, parece que o ímpio atende com mais pressa do que o crente, quando Deus fala. Porque esse homem, ele foi lá e mergulhou 1, 2, por mais que a ira subiu no seu coração, quando ele chega no 5º mergulho não acontece nada, no 6º mergulho continua o problema. É porque Deus quer ver eu e você até o fim. É como está escrito em Daniel, no capítulo 12, 13, e tu, porém, vai até o fim, porque no fim estará a tua sorte. Deus não tem negócio comigo e contigo só no começo, ou só até o meio, é até o fim. Irmão, pode soprar vento forte, pode levantar rebeliões, pode levantar pessoas contrárias, nós temos que permanecer até o fim. Deus, ele chamou eu e você para... Quem mergulha, irmão, se ocupa com a sua própria respiração. Para quem conhece de pescaria ou de mergulho, mergulhar na apneia, a pessoa mergulha, ela tem uma certa profundidade que ela pode alcançar, porque senão os tímpanos, o ouvido estoura, por causa da pressão da água. Agora, trazendo para o mundo espiritual, quando a gente mergulha nas coisas de Deus, em vez de estourar o tímpano, se abre o entendimento. Quando a gente mergulha na presença de Deus, abre a visão, abre as revelações. Quando se mergulha no profundo mistério de Deus, do sobrenatural, Deus abre porta onde não tem porta. Deus, ele realiza milagres na nossa vida. É bem verdade que esse tema é um tema que tem que ser pregado de uma forma mundial, porque tem muita gente precisando mergulhar no sobrenatural, e eu acredito que Deus tem coisas grandes reservadas para a tua vida. Você está neste propósito e Deus vai te honrar, Deus vai
vai te fazer vencedor, Deus vai te renovar. Se você não é batizado, Ele vai batizar, Ele vai entrar com providência, e o nome dEle vai ser adorado na sua vida. E eu tenho certeza de uma coisa, que a intenção de Deus é que todos mergulhem, é que todos alcancem, é que todos venham entrar diante da presença dEle e fazer a sua vontade. A Bíblia nos mostra claramente que Jesus, Ele chamou os discípulos, antes deles recuarem aqui, antes de Jesus ser morto na cruz, antes do flagelo, dos açoites, antes dos azorrague, Jesus ensina e fala para os discípulos: vem cá, vós sois o sal da terra e a luz. Sal do quê? E a luz do quê? E eu pude observar dentro disso que Jesus está falando com os discípulos. Jesus fala para ele ser sal. E o sal tem 4 virtudes. Quantas virtudes? 4. O sal dá gosto. Jesus, ele chama os discípulos e fala: eu quero que vocês venham dar gosto. O sal tempera. O crente precisa ser temperado. O sal, ele esquenta. O sal é quente. O crente tem que ser quente. E a 4ª virtude do sal, o sal dá sede. Todo cristão tem que dar sede para as pessoas. Alguém precisa ficar com sede de mim e de você. Então o sal, ele primeiro, ele tempera. Segundo, ele dá gosto. Terceiro, o sal é quente. E 4º, o sal dá sede. Jesus está falando para os discípulos: eu quero que vocês sejam todos assim. Tem que dar gosto. Tem que temperar. Tem que esquentar. Onde você chegar, se estiver frio, esquenta. Faz alguma coisa, porque eu quero usar a tua vida. Aí o Senhor, ele fala também que tem que ser luz no mundo. Irmão, se esse mundo que nós estamos não tivesse os cristãos que são sal, esse mundo já tinha acabado. A gente tempera. As coisas acontecem, Jesus está preparando um povo para levar para o céu, porque ainda tem tempero. O jovem que tem prazer em servir a Deus e fazer a vontade do Senhor, tempera. Nós somos luz na terra. Nós somos luz na presença do Senhor. E aonde nós chegamos e colocamos os nossos pés, nós vamos trazer uma claridade. Aquilo que está em trevas, quando você chega, as trevas têm que sair. O salmista escreveu no Salmo 119 e no versículo de número 105 ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você pode observar que o girassol, ele procura estar de frente com a luz, ele procura o sol, ele vira as costas para as trevas, ele vira as costas para o escuro e ele fica de frente com a luz, porque ele gosta de ver luz. Nós como cristãos somos assim, viramos as costas para o escuro e ficamos de frente com luz, porque Deus tem coisa grande para realizar na nossa vida. Deus quer te usar para fazer a diferença na escola que você estuda, na rua que você mora. Alguém precisa passar perto de você e saber, jovem, que você não é igual a esses que estão por aí, que anda segundo o destino do mundo, a vontade das coisas passageiras. Deus te chamou para ser sal. Você é sal, você é luz. Deus te chamou para coisa gloriosa e Ele tem pressa em usar a tua vida. E é bem verdade que Deus está procurando alguém nessa última hora, alguém para dar gosto, porque nos dias de hoje tem gente que olha para para ser crente igual aquele ali. Infelizmente nos dias de hoje nós olhamos por aí e quem não tem visão espiritual não tem o discernimento de quem é e de quem não é crente hoje, porque o negócio está petecado, como diz um bom goiano. O negócio está meio embaralhado, como diz um bom maranhense, embaralhou tudo. A mistura, quando há mistura tem dificuldade no mergulho, quando há mistura tem dificuldade do sobrenatural, quando há mistura tem dificuldade do céu se abrir. Mas eu pude observar dentro da Bíblia que Jesus, ele não abre mão do que é dele. E você é propriedade peculiar dele. Jesus, ele te escolheu e te chamou. Quem é dele aqui, dá um glória para ele.
Ele quer que nós venhamos mergulhar. E para mergulhar no sobrenatural, eu aprendo e vejo dentro da Bíblia que eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu preciso deixar de lado algumas coisas. Eu preciso abandonar alguns desejos. Eu preciso deixar algumas práticas para mergulhar no sobrenatural. Porque o sobrenatural de Deus é diferenciado. Deus, ele procura alguém. Mesmo depois que ele morreu, ressuscitou, ele foi atrás dos seus discípulos. Porque ele tinha planos. Aqueles que ele falou para ser sal. Deus não desiste de você. Você pode entrar por essas portas de qualquer maneira, mas você não pode sair da mesma maneira que você entrou. Aqui é o lugar onde Deus ele age na minha e na tua vida. Tem pessoas que procuram o pronto-socorro, e aqui é o socorro pronto de Deus. Deus ele quer agir, ele quer fazer, e ele tem pressa em fazer. Deus tem pressa em fazer, e olha para mim, irmão, a contagem regressiva já começou, e está pertinho o dia da vinda dele. E quem não estiver mergulhando, quem não estiver no sobrenatural não vai, porque a carne não entra no céu. As coisas terrenas não entrarão no reino de Deus. Ele fala na sua para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas na sua vida serão acrescentadas. Hoje, se você exigir demais, se fala, não, não precisa tudo isso não. Deus não quer tudo isso não, está tudo bem. E eu vejo pela Bíblia que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito que ele não muda, o nosso Deus não muda, quem muda é o homem. E o homem só muda para pior. O homem, em vez de andar para frente, ele anda para trás, ou senão vai de lado igual caranguejo. E o Senhor, ele fala que nós temos um alvo. Caramaia, xandaraia. É bem verdade que é mais fácil praticar o desejo da carne do que o desejo do Espírito. Porque depois que Jesus morreu, foi preso e tudo aconteceu, parece que perderam a esperança. Agora o mestre já não está mais conosco. E desistiram da caminhada. Abandonaram, olha para mim, o capítulo 21 é a terceira vez que Jesus aparece com o corpo ressurreto. Ele já tinha aparecido outra feita. Porque quando ele ressuscita, a primeira vez onde ele aparece primeiro para Madalena. Ele aparece para as mulheres que vão até o sepulcro. Depois ele aparece para os discípulos dentro da sinagoga. Jesus ele não passa pela porta, ele não chega na porta e bate. Jesus ele passa pela parede. E os discípulos estão reunidos dentro da sinagoga. E eles viram o sobrenatural de Deus. Ficaram olhando um para o outro. E o Senhor falou, Shalom Adonai, paz seja com vocês. Aí na segunda aparição, Jesus ele ceia com os discípulos. Eles viram a mão furada, gente. Será que tem sobrenatural mais profundo que isso? Jesus ressuscitar e aparecer e vir para você, Shalom. Aí quando você olhar, você vai ficar até com cuidado para pegar na mão. Parece que Jesus, depois que a mão furou, parece que ele trabalhou mais do que quando ele não estava com a mão furada. E tem gente que um simples machucadinho, uma dorzinha, um negocinho e outro, não vou hoje não, porque... E Jesus com as mãos furadas trabalha até hoje. Jesus com os pés furados, ele desceu no inferno. Os cravos que perfurou os pés do mestre não impediu dele descer no inferno. Mesmo com o pé furado, ele pisa na cabeça de Satanás. Calabaia, choria, choremaia. E quando ele pisa na cabeça, ele toma a chave do inferno e da morte. O nosso Deus, ele é poderoso. Quem está aqui para adorar o nome dele, dá uma glória a ele. Eu preciso aproveitar a oportunidade, porque aqui era a terceira vez. Eles ceiaram. Jesus pegou o pão e queimaram a Jesus pega o pão e parte o pão na presença dos discípulos com a mão furada, as duas mãos furadas. Que isso, irmão. Eu queria estar lá.
E de uma forma sobrenatural, sem abrir a porta, Jesus desaparece no meio deles. Aí entra um dos discípulos de surpresa, Tomé. Tomé, você perdeu, rapaz. O que foi? O mestre veio aqui. Ele já tinha conversado com Madalena. Ele já tinha conversado com as meninas lá no sepulcro, com as mulheres. E ele falou que ia vir, e Madalena veio aqui, chegou e falou, ó, o mestre está vindo aí. Foi ela acabar de falar, ele passou pela parede, sobrenatural. E quando ele, imagina João falando, quando ele veio para me saudar com a paz, a mão furada. Quando Jesus levantava a mão para orar, ele, irmão, imagina, acompanhavam a mão, a mão furada. Jesus, ele partiu o pão, ele deu o cálice, eles ceiaram com Cristo. E depois de ceiarem, voltaram atrás, foram pescar de novo. Pedro, ele caiu, a queda, o declínio espiritual foi tão grande que Pedro estava nu, perdeu o temor. Pedro voltou às práticas antigas e conseguiu levar com ele ainda 6 discípulos. Tem gente que não consegue desviar sozinho, ele quer levar os outros com ele. Tem, pastor, tem obreiro desviado. Tem gente do departamento de ciclo de oração desviado. Você sabia que o pior desviado é o que está dentro da igreja? Porque ele está em oculto, mas ele está desviado. Porque ele não abandona a prática do pecado. Ele não deixa de lado as coisas que massageiam o seu ego, satisfaz a sua carne. Tudo que opera em meio à carne te afasta de Deus. Jesus, ele chega nos discípulos pela 3ª vez. Eu não tenho esse costume não, mas fala para quem está ao teu lado. Jesus não desiste de você. Não desiste. Não desiste. Eles estavam lá na praia. Aí agora Jesus, ele vai até a praia, atrás deles de novo. O que é isso, irmão? Que amor é esse? Que amor é esse? Que não desiste de nós. Jesus, ele peleja pela nossa vida até a última hora, antes de fechar os olhos para a morte. Que amor é esse, irmão? Se você fazer agora uma retrospectiva de vida pessoal sua, e você olhar no retrovisor da vida, você vai ver como que seus dias eram maus. Você não tinha alegria, você não tinha felicidade. Jesus operou milagre na vida desses homens aqui, e eles abandonaram, largaram o remo da vida espiritual. Deus, ele é exigente na nossa vida, porque também ele é presente nas nossas aflições. Ele tem direito de cobrar de cada um de nós, porque ele deu a vida por nós. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem quer vida eterna? Ele está procurando alguém. E agora ele escolhe as margens do rio, ou melhor, do lago, desculpa. Foi por ali que ele começou a granjear os primeiros discípulos. Foi aqui que ele encontrou os discípulos, e agora ele volta no mesmo lugar, para pegar de volta o que é dele. Irmão, você pode ir para onde for. Se Jesus cismou com você, ele te pega. Você pode ter os passos mais largos que forem. Você pode ter a perna bem comprida, viu? É porque quando você dá 10 passos, Jesus até andando de costa, ele anda mais que você de frente. Você pode ir para onde for. Está escrito, se descer para o inferno, ele coloca a cama. Se for para o céu, é a sua morada. Ninguém escapa dele. Está escrito que os olhos dele estão em todos os lugares, como chama de fogo, contemplando quem é mau e quem é bom na terra. Então eu pude observar que Jesus, ele insiste comigo e com você.
Jesus insiste com você, jovem, sabe por quê? Porque você é o futuro da igreja. Você não precisa se espelhar em algum jogador de futebol, em alguma pessoa que o mundo coloca aí como um popstar. Você tem que se espelhar em alguém que é de Deus. E bem verdade que nós estamos vivendo uma época e um período que está difícil de olhar para alguém e falar, esse aí... Porque eles olhavam para Jesus e viam em Jesus algo diferente. Alguém precisa olhar para mim e para você e falar, você é diferente. Elias, quando passava, alguém falava, ali vai o homem de Deus. Olha lá o homem de Deus. Olha lá o homem de Deus. Você é o futuro presbítero, o futuro pastor da igreja. Você vai ser a futura líder do círculo de oração, a futura esposa de um pastor, a missionária. Deus, Ele está procurando alguém que se disponibiliza. Não é em tirar a roupa como um Pedro tirou, não. É em colocar a camisa e falar, eu estou pronto para a batalha. Eita glória, Deus está procurando alguém. Deus está à procura de alguém. É bem verdade que nós estamos diante de uma trajetória, de um caminho que é árduo. Porque alcançar céu não é fácil. Mas eu observo dentro desse capítulo 21, que Jesus, quando ele chega na praia, ele sabe onde os discípulos estão. Ele conhece o endereço. Quer que eu te fale uma coisa? Você pode ir para onde for, Jesus te conhece. Ninguém se esconde dos olhos dele. Ele conhece cada um de nós. Irmão, Jesus, ele consegue olhar todos nós ao mesmo tempo. Você pode estar tanto como na esfera, no sentido geográfico, no norte, e o outro está lá no sul. Jesus, ele faz com que estivesse tudo junto. Ele consegue enxergar todos ao mesmo tempo. Que Deus é esse, irmão? Para Jesus não tem dificuldade de estar olhando para frente e não ver quem está atrás. Porque Jesus, ele vê tudo. Sem se mexer, sem ficar virando. Oh, irmão. Que Deus é esse, hein? Você já parou para ver o tamanho do Deus grandão que você serve? Você já parou para ver o tamanho do Deus grande que está aqui e tem vitória para a tua vida nessa noite? Você já parou para ver que tem um Deus aqui, que se você mergulhar no sobrenatural, Ele mergulha junto com você, Ele pega na tua mão, Ele te renova, Ele te sacode, Ele te levanta, Ele te coloca de pé. Aleluia! Ele está procurando alguém. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque somos melhores, não. Eu podia até intitular nós como melhores, porque muitos não alcançaram até aqui onde nós estamos. Mas nós não somos melhores. Deus olha para todos da mesma forma. Ele disse na sua palavra que o sol nasce para quem é justo e para o injusto. E a água cai da terra. Ela cai na terra. Ela molha o terreno daquele que não é bom e molha o terreno do que é bom. E faz frutificar. Que Deus é esse, irmão? Que trabalha de uma forma com igualdade. Aleluia. Tem vitória para a sua vida nessa noite. Você pode voltar à prática ou no caminho que você estava quando Ele te chamou. Mas uma coisa é certa, Jesus também vai voltar lá para te chamar de volta, porque Ele se preocupa com você, Ele tem planos com você, Ele tem obra na sua vida. E o interessante aqui é que quando eles voltam à prática da pesca, eles vão perder tempo. Quanta gente perdendo tempo, hein? Quanta gente perdendo tempo. Estão trocando o que é santo por profano. Hoje, isso está simples, não tem nada não. Se troca hoje o que é santo por profano, de uma forma assim, liberal. A bebida, é gente que está na igreja e usa droga, fora os mais escândalos, né? Que não precisa nem falar, que dá até vergonha. Mas o Senhor, Ele sempre vai, de novo, no mesmo lugar. Ele te conhece. Ele sabe que se você enfraquecer, Ele sabe onde você vai. Se você soubesse o tamanho do plano que Deus tem na tua vida, moça, é grande demais. Se você soubesse o tamanho da chamada que Ele tem contigo, rapaz,
para ser um pregoeiro da palavra, é grande demais. Se você soubesse para ser um ganhador de alma, é grande, é grande. Esse momento, essa nossa oportunidade que nós temos aqui de mergulhar, a gente tem o tempo do culto. Paulo escreveu e falou que o culto é com raciocínio, não vai virar noite aqui. A gente tem um horário de começar e de terminar. E esse horário de começar e terminar é o meu horário de busca. E eu tenho que buscar de forma incansável. Eu já me preparo no dia todo, para que eu, quando chegar no culto, eu já vou estar já. Oh, glória! Oh, glória! Oh, aleluia! O próprio profeta menor Amós, ele escreveu, falando para o povo: prepara-te para encontrar com teu Deus. Se prepara. Você pode ver que você se prepara para tudo. Antes de vir para cá, quem se olhou no espelho hoje? Não. Vem comigo. Antes de vir para a igreja, quem se olhou no espelho? Tem alguém que não se olhou aqui? Eu me olhei. Aí a minha esposa falou assim: para dar um. Aqui, irmão, arrumadinho, ó. No espelho. O espelho ajuda. Mas o espelho, ele só pode te ajudar quando tem claridade. O espelho não dá para ser usado onde está escuro. E o espelho é um amigo de verdade, porque o espelho denuncia o teu erro. Quando você olha no espelho, ele vai mostrar o que está em falha. Tem alguns espelhos que deformam o corpo, porque ele foi mal formado, aquele espelho foi mal feito. Aí você olha e você fica mais gordo. Você nunca viu isso, não? Tem. Quem já viu isso? Espelho que te deforma. É. O espelho, ele é tão sincero que ele está sempre pronto. O espelho. O espelho não tem medo de você quebrar ele, porque ele te denuncia. Você se olha assim, você fica nervoso, ele está te denunciando. Olha como é que você está errado. Aí, ó a sua vida. Aí, ó, está errado, hein? Essa roupa. Tem gente que usa o espelho para olhar se vai chamar a atenção de alguém. Cuidado que esse espelho uma hora pode escurecer. Escurecer o quê? A sua visão. O espelho te denuncia para você ficar arrumadinho, para você ficar correto, para você andar certo. Espelho. E Jesus, ele falou na palavra que nós temos que ser como espelho. Alguém precisa olhar para nós e falar assim: rapaz, eu vou, olha lá, vou ser igual. Você precisa refletir alguma coisa. Como é que está a tua vida? Olha aqui. Eles foram pescar de novo. Eles estavam lá. Aí Pedro jogou a rede. Pescou. Puxou. Não veio nada. Jogou. Não veio nada. Jogou. A noite toda. Está escrito que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Logo no período da manhã vem Jesus andando na areia da praia. E eles estão dentro do barco. Jesus, conhecendo o problema deles, falou: ei, joga do lado direito. Jesus conhece o nosso problema. Mas o problema é que a gente não quer dar ouvido no que ele está falando. A gente quer continuar jogando na esquerda. Para a esquerda. Eu sou da direita, viu, irmão? Quem é da esquerda aí? Tem alguém? A corrupção na esquerda. Na esquerda há furto, há roubo. Na esquerda tem uns rombos, irmão, tão grandes. Mas ele continua jogando. Na esquerda não pega nada, irmão, nem piabinha vinha. Na esquerda não pegava nem aquele peixe que tem muito espinho. Irmão, nem uma cachorra daquela facão, que não dá nem para comer, só para animar, vai. Nem para pegar uma traíra velha na esquerda. E continua jogando. A noite toda na mesma posição, perdendo tempo.
Deus não quer que eu e você venhamos perder o nosso tempo. Foi necessário Jesus aparecer pela manhã. E Jesus não perguntou: e aí, tá boa a pesca? Pegaram quantos? E aí, conseguiu alguma coisa aí? Jesus, ele olha e fala: ô, joga do lado direito. Jesus está na ordem ainda. Jesus é a voz que ecoa, e se você estiver pronto a ouvir, você vai tomar posse da vitória. Eu preciso ouvir o que Ele tem para me falar. Se eu estou fazendo, praticando, e não está dando certo, irmão, para e ora. Faz uma análise, o que está errado, que eu não consigo. Eu sou, irmão, profissional no negócio. Quem sabe você tem seu trabalho, a sua vida secular, e você sabe muito bem o que você faz. Só que você não está vendo o resultado. E você continua do mesmo jeito. Porque hoje o negócio é fazer coach. O curso é coach. Vamos lá. Vamos ampliar. Hoje os livros de escrita, os autores de forma geral, hoje é só livro de alta ajuda. Hoje é alta ajuda. Me mostra aí um livro recente aí de 3, 4 anos para cá. Me mostra um livro de testemunho. Me mostra um livro de edificação. Não tem, só tem alta ajuda. Porque o psique do ser humano está abalado. Não, a psicologia, a psiquiatria está lotada as consultas, irmão. Hoje a alta psicanálise que é usado dentro da igreja, tem pessoas vindo toda hora, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas ela só quer ficar jogando do mesmo lado. Está perdendo tempo e o Senhor está falando: oh! Tem gente que não está vendo Jesus na beira do mar. Tem pessoas que estão a 90 metros, e 90 metros não é longe não, hein? 90 metros dá para enxergar quem é a pessoa. Até eu que sou mais ceguinho. Joga do lado direito. Tem gente escutando, mas não obedece. Está vendo que o negócio está errado. Está vendo que o negócio não está dando certo e continua perdendo. Está vendo que o negócio não frutifica e continua investindo. Você vai ficar pobre. Vai perder tudo que você alcançou, porque você não está vendo e nem ouvindo o mestre falar. E duas coisas importantes que nós, como cristãos, temos que estar atento a duas coisas: saber ouvir e saber falar. E saber quando estão falando e quem é que está falando com você. Porque uma coisa é a voz do homem, outra coisa é a voz de Deus. E para ouvir a voz dele tem que estar no sobrenatural, porque na carne ninguém escuta Deus. Para escutar Deus tem que ser sobrenatural, tem que ter poder, irmão. Para escutar Deus não é dimensão terrena não. Você vai entrar numa atmosfera. Você vai... A Bíblia diz que você quer falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta em segredo, em secreto, e fala com o Pai, e Ele te responderá aquilo que tu falar e pedir. Ele vai agir ao teu favor. Hoje a gente quer viver uma vida de facilidade. Hoje a gente quer viver uma vida de mordomia. Se tem alguém que ora, para que eu vou orar? Alguém ora por mim. Porque o negócio hoje é atrás do vazão. É o profeta. Quando ele falou xerox aqui, eu lembrei de um, hein? Que nós denunciamos e cortamos ele. E ele não prega mais em muito lugar. Porque ele tinha que pesquisar no Facebook para falar o seu nome. Ele tinha que ficar pegando informações de A, B e C para falar que Deus revelou. Ele fez um curso para ter mente fotográfica, para quando você levantar seu documento, ele olhar o seu documento e gravar o número do seu CPF e falar depois aqui em cima, falando que Deus que revelou. Mente fotográfica, tem curso para isso. Todo policial rodoviário federal, os do Detran é demais. Eles conseguem colocar na mente 4, 5 placas ao mesmo tempo e não esquece. E a multa vem, hein? Eles não erram não manda no endereço errado não. Vem. É que nem a polícia. A polícia é difícil para uma pessoa que é inocente. Quando para é porque está devendo. Ou eu estou errado? É o curso, é o estudo. Quando olha, já identifica. Assim é Deus. Deus identifica a minha e a tua vida. E Ele fala: ei, do outro lado.
É do lado direito, eu quero te dar vitória. Irmão, a noite inteira, pelo amor de Deus. O que você está tentando a noite inteira e não está dando certo? Deus quer entrar hoje. A Bíblia mostra então que diante desta situação, Jesus deu ordem. E porque Jesus deu ordem, Pedro obedeceu. Porque na outra feita ele falou: Senhor, eu vou fazer por causa da tua palavra. Manda quem pode e obedece. Você tem juízo? Tem gente que o juízo já não existe mais. Como dizia minha mãe, né? Eita, menino, isso aí não tem mais juízo. Deus, ele está procurando alguém que tem juízo. É necessário, ele tem coisas grandes reservadas para a nossa vida. Irmão, não é tempo mais de perder, é tempo de ganhar. É tempo de conquistar. É tempo de alcançar. Deus, ele tem pressa em fazer. E uma coisa, a Bíblia, ela é direta nisso. A palavra é direta nisso. Deus, ele tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em colocar a vitória na tua mão, irmão. Você quer saber quem é que está preocupado para você ser bem feliz? É Deus. Deus quer ver você feliz. Deus quer que você seja bem sucedido em todas as coisas. Deus tem pressa com você. Deus quer que você venha desenvolver mesmo, que você venha ter um diploma, que você venha alcançar a faculdade, que você venha... Deus, ele quer. É vontade dele, ele tem para dar, ele é Deus. Quem quer vitória, dá um glória aí. Então, quando Jesus falou, Pedro mudou o lado, saiu da esquerda e foi para a direita. Irmão, se a esquerda está dando certo, vai para a direita. É necessário conversão, tem que converter para o lado certo. Quando jogou, irmão, mal a rede caiu na água. Desliga o motor aí. Não, está desligado. Para de remar, ninguém está remando não. Eram os peixes que estavam puxando o barco. Ô irmão, Deus quer que você venha viver uma abundância de viveres. Deus, ele quer colocar multiplicações na minha e na tua vida. Irmão, não tem como eu pegar um tema desse aqui e lascar a paulada em você. Eu vou ser ignorante demais. Eu transformar um tema desse aqui em uma mensagem de pancada. Eu seria muito ignorante. Porque aqui está bem claro mostrando que Deus quer fazer alguma coisa. Está bem claro mostrando que se eu, pastor Jorge, se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu vou alcançar. Está escrito, esforça-te que eu te ajudarei. Tem um Deus que se prontifica, irmão. Irmão, é tão interessante que o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus não tosqueneja. Irmão, o nosso Deus fica, peraí, que eu estou descansando agora, não dá para te atender, calma aí. Não, peraí, vem amanhã, porque já está lotada a senha aqui, já estou atendendo muita gente, eu vou atender você só amanhã, tá bom? Peraí, hoje não dá não, Deus não é aquele que você liga e o telefone cai na caixa postal. Na verdade, quando você liga para ele, ele já te atende, ou melhor, ele te atende antes de você ligar. Ele atende o nosso clamor e a nossa necessidade. Paulo escreveu. Davi também escreveu bem claro que o nosso Deus, ele supre todas as coisas, a cada dia um após o outro, e não te deixa faltar nada. E Paulo falou também bem claro, de nada tenho falta quando eu estou com meu Senhor. De nada, irmão. Deus, ele tem prazer em dar. Quando jogou, a rede encheu. A 90 metros, eles vieram arrastando. De repente, João olhou e falou, Pedro, isso aí é Jesus, hein? Irmão, não tinha como João não conhecer Jesus. Porque João foi aquele que colocou a cabeça no peito do mestre. João escutou o tic-tac do coração. Imagina, irmão, você encostar em Jesus assim, ó. Oh, glória. Cheiroso, hein, negão? Casado, viu, gente? Agora imagina, irmão, Jesus sem perfume exalava um bom cheiro. Irmão, passaram perfume em Jesus. No capítulo de número 7 de Lucas, você vai ver que uma mulher, ela vem com especiaria da Índia, lá das montanhas.
Ela veio com um unguento de um valor muito alto e perfumou Jesus. Você vai ver no capítulo de número 12 do Evangelho de João, que novamente essa mulher pecadora, que é a Maria, a irmã de Marta, ela vem com a libra de unguento e joga em Jesus de novo. E toda a casa se encheu do cheiro. Agora imagina, João, ele colocava a cabeça no peito de Jesus e ainda recebia cafuné da mão do mestre. Oh. Você já sentiu a mão dele passando assim em você? É perigoso Deus encostar em alguém pensar que ele é um fantasma e sair correndo, fugir de Jesus. Sabe por quê? Porque quem não ora não conhece ele. Os discípulos pararam de orar, está escrito na Bíblia, que eles pararam de orar e Jesus ele realizou um grande milagre e falou, ó, entram no barco e passam para outra margem. Daqui a pouco a gente se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Aí a Bíblia diz que Jesus saiu lá da cruzada, atendeu a todos, depois ele foi no monte orar e os discípulos estavam no barco, porque receberam uma ordem que Jesus deu, passar para o outro lado. Aí no meio da trajetória, eles estão no meio da trajetória e vem uma grande tempestade. Jesus lá de cima do Monte das Bem-aventuranças, viu os discípulos correndo risco lá no meio do lago. Aí Jesus desceu correndo? Não, andando. Jesus não tem pressa, porque Ele sabe, e até a distância Ele te guarda. Jesus está sempre em cima e a gente está embaixo, olhando e recebendo o livramento da parte dele. A Bíblia diz que Jesus ele vem, olha para mim, irmão, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus andando nas águas, gente. E ele vem andando. Quando ele chega perto do barco, os discípulos olhou e falou, um fantasma. Estava quase uns minutos atrás com Jesus, agora viu Jesus como um fantasma. Como é que você está vendo Jesus hoje? Tem gente que se Jesus aparecer para ele, irmão, é perigoso ele sair correndo. Porque ele não conhece quem é o mestre. E uma coisa que eu aprendo, Jesus ele sempre vem de uma forma tranquila, sem assustar. Porque quando Elias está na caverna, veio o terremoto, veio o furacão, veio o vento forte, veio tantas coisas. Daqui a pouco vem a voz de Deus. Elias, eu estou aqui com você, rapaz. Quando Jesus viu que os discípulos estavam assustados e alguém falou, é um fantasma. Jesus olhou e falou, não temais, sou eu. Pedro olhou e falou, é o senhor mesmo? Sim. Então, se for o senhor, faça que eu vou ter contigo nas águas. Aí o senhor falou, então vem Pedro. Aí Pedro foi e pulou. Mas não afundou. Não, vou voltar para o barco. Aqui é a água. Ele, ó. Não afunda, irmão. E Jesus falou, vem Pedro. E Pedro foi andando sobre as águas. Por um instante ele olhou para trás e duvidou e afundou. Ei, para de olhar para trás, olha para o mestre que você não afunda. Ei, Deus tem coisas grandes reservadas para a tua vida e é tempo de vitória. Quando ele afundou, Jesus socorreu. Pegou pela mão e falou, ei, homem de pouca fé, por que você duvida? Pegou, colocou ele em cima do barco, subiu para o barco. E quando ele subiu no barco, ele falou, aquieta vento, acalma mar. Se fez bonança. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Quem está esperando nele, dá um glória a Ele nessa noite. A Bíblia mostra claramente que Jesus, aqui diante desta situação, Ele fez uma grande obra. Eles pegaram os peixes, Pedro pulou do barco porque estava nu, porque João reconheceu Jesus, é o mestre, é o Senhor. Aí ele se cingiu com a túnica e pulou, como se Jesus não conseguisse ver por baixo da água, ou por baixo dos panos. Túnica é pano. Tudo que estiver encoberto, ele descobre. Nada fica debaixo dos panos com Jesus, irmão. Uma hora a casa cai. Irmão, o diabo, ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Fala para quem está ao teu lado. Uma hora a casa cai. Você não vai se sentir acusado não, por isso não, né? Você é adulto, né? Irmão, nada fica em oculto. Quer que eu te fale uma coisa? É melhor ter pouco com Deus do que ter muito em perdição.
É melhor ter um púlpito com um irmão, com dois, do que ter com muita gente desconcertada. É melhor ter um departamento com 2, 3 pessoas. O Senhor, Ele fala na sua palavra, muitos são chamados e a peneira está passando. Você já notou? Irmão, em todos os lugares, a peneira tem passado. Uma coisa é chamado. O chamado, ele quer só marcar presença. O chamado, ele quer estar no outdoor. O chamado, ele quer falar, eu estava junto. Se eu não tivesse, não acontecia. O negócio é comigo. O escolhido não. O escolhido ele fala, toda honra e toda glória é para Ele. É para Ele. Deus tem coisa grande reservada para a nossa vida. E aqui nesse texto eles puxaram 153 grandes peixes. Já estou terminando aqui. 153 grandes. Naquele dia não pegou nenhum pequeno, só os maiores. E Jesus falou, pega um de vocês para colocar junto com o meu, para a gente jantar hoje. Jantar com Jesus, irmão. Jesus, ele vai fazer o culto na beira da praia. Aí aqui você vai observar que tem 3 coisas. O fogo, o peixe e o pão. Fala fogo, peixe e pão. O que significa isso? Quando eles pescaram os grandes peixes, o peixe sempre foi o símbolo do cristianismo. Peixe é a alma. Jesus está mostrando, você está vendo o que eu quero fazer? Eu quero usar vocês para pegar os grandes, para alcançar gente grande. É bem claro aqui que o pão que Jesus partiu para alimentar eles, porque Jesus é o pastor e eles é o membro do pastor, eles são membros da igreja, eles são a igreja, Jesus é o pastor. Quando ele parte o pão, ele está alimentando os membros da igreja. O que é o pão? A palavra. Para que o peixe viesse ficar bem passadinho assado, tinha fogo. Fala fogo. Fogo representa a presença do Espírito Santo. A igreja tem que ter fogo, pão e peixe. Porque o peixe representa as almas, o pão é a palavra e o fogo é a presença do Espírito Santo. Irmão, igreja que não tem fogo nunca alcança peixe. Igreja que não tem pão nunca vai aparecer o faminto, que é a alma. É necessário palavra, Bíblia. Nem tudo é movimento. Tem culto que Deus fala mais no silêncio do que no movimento. Tem pessoas, e fica buscando fogo ali, som da atribulado. E não escuta o que o seu pastor fala. Quem quer o seu bem é quem cuida de você. E Jesus, ele não abre mão de você, ele tem cuidado de você. Quem crê que ele tem cuidado, dá glória a ele. Diante disso tudo, Jesus, ele está fazendo um culto na beira da praia, ensinando e dando oportunidade de novo para os seus discípulos. Quando eu jogo para o lado direito, quando eu obedeço o meu Senhor, quando eu faço da forma que Ele quer, tudo na minha vida vai dar certo. E o Senhor, Ele está te orientando hoje, falando, escuta a minha voz, escuta quando eu falo com você. Eu tenho portas grandes para abrir para você, eu tenho providência para a tua vida, eu tenho coisas gloriosas reservadas para você. Eu não sei quanto tempo o senhor está aqui, o senhor é pastor Adriano, né? Eu não sei quanto tempo o senhor está aqui. Não sei nem quanto tempo tem a igreja. Mas Deus falou comigo algo quando eu entrei por aquela porta. Ele falou no meu coração, eu tenho algo novo reservado para este lugar. Algo novo. Novo. Deus tem surpresa para este lugar. Deus tem providência para este lugar. E quando Deus, ele tem surpresa e providência, ele desce para resolver a causa. Aí o Senhor faz a sua parte como pastor e ele faz a parte dele como Deus, porque ele é Deus e não abandona. Quem crê que ele tem coisas grandes reservadas? Se você crê, levanta a tua mão e dê glória a ele. Ele tem vitória para a tua vida.
é de glória em glória, é de fé em fé, que eu vou alcançar o sobrenatural de Deus. Aí eu só vou dar glória se alguém der. Se alguém falar em mistério, eu vou falar. Ei, você vai com as outras? Ou o que você é? Você é um papagaio? O que você é? Se alguém falar, eu falo. Se alguém adorar, eu adoro. Você não precisa disso, que você não é marionete. Você não precisa disso porque você não é manipulado. O Espírito Santo de Deus, Ele está sobre a tua vida. E Deus quer te usar. Deus quer te renovar. É a mesma coisa do automóvel. Ele vai andar e funcionar se você pôr a chave no contato e ligar. Passar a marcha e sair. Assim é Deus conosco. Se você não deixar a chave da ignição. Tem uns que, bem verdade, que só não pega de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque não tem combustível. Oração. Tem uns que não pega de jeito nenhum, irmão. Mas nessa noite... Eu posso pedir para ele se pôr de pé, pastor? Você pode se pôr de pé, por favor? Nessa noite, Deus tem vitória para a tua vida. Tem. Deus tem vitória para você. Eu vi que você louva, né? Você que louva, né? Você conhece aquele da Gabriela Gomes? Deus proverá. Pode chamar para orar aqui na frente? Vem aqui você que precisa de um milagre. Vem, irmão. Eu não estou te dando ordem, não. Eu quero somar com você. Vem cá. Você que precisa de um milagre. Vem aqui, irmão. Não fica com medo, não. Será que tem algum jovem que precisa de um milagre aqui? Algum jovem que precisa de uma providência de Deus? Tem? Então vem. Vem que Deus quer dar. Vem. Irmão, se você estiver esperando por mim, desculpa, eu não tenho nada para te dar. Mas o meu Senhor, Ele está presente. Vou falar uma coisa para você, meu querido. Por 2 vezes eu olhei para você quando eu estava sentado ali olhando a Bíblia. E Deus falava ao meu coração que Ele entra com providência na tua causa. Eu via Deus agindo ao teu favor, meu querido. Algo tem te preocupado o teu coração. Algo tem te inquietado. E a mão de Deus entrando para te surpreender. O Senhor manda te dizer que o ano não acabou ainda. Aquilo que Ele te prometeu ainda está de pé. O Senhor manda, isso aqui é desafiador que eu vou falar, mas esse mês não acabou ainda. Tem providência para você ainda dentro dos dias desse mês. Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Porque é Ele que te chamou. Eu vejo Deus entrando para renovar a tua fé e tua esperança. Ele entra. Ele vai fazer algo novo. Eu posso até chorar. Ele vai fazer algo glorioso. Eu posso até sofrer. Abraça alguém perto de você, abraça. Mas o amanhã virá. Abraça, abraça. E minha fé será. Abraça, abraça. Abraça, abraça. Recompensada. E o meu Deus não falha. Ele não falha. Não. O nosso Deus não falha. Aleluia. Maragachora Maia. Eu posso até estar ferido.